Bem-vindos a mais um Café com São José, uma iniciativa do podcast Trivium. Hoje temos connosco o Padre Rodrigo Lins de Faria, a quem agradecemos ter aceitado participar nesta nossa iniciativa. O Padre Rodrigo vem-nos falar sobre o verdadeiro sentido da paternidade tão presente na vida de São José. Esperemos que gostem. Querer do Papa, para toda a Igreja Universal, estamos a viver um ano santo dedicado a São José, desde o passado dia 8 de dezembro. Recomendo a vós, que me estáis a ouvir, que se por acaso não leram esta carta tão bonita que o Papa escreveu no passado dia 8 de dezembro de 2020, a convocar este ano de São José, pois recomendo vivamente que a leiam, de um modo muito especial os pais de família, mas todos os cristãos estão chamados a ler essa carta e a meditar neste grande santo que foi São José. Queria comentar nestas breves palavras que vos dirijo, pois um subtítulo dessa carta, em que o Papa comenta várias características de São José, em concreto diz que São José foi pai na sombra. Pai na sombra. O que é que isso significa? Então, o Papa diz, uma pessoa não nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai quando gera um filho, mas quando cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida do outro, torna-se pai. Aqui vemos que a paternidade não é só uma paternidade, digamos assim, de gerar um filho, é a paternidade também espiritual. Por exemplo, os sacerdotes devem ser pais espirituais, os bispos, o Papa, e mesmo uma pessoa que não seja chamada por Deus pelo caminho do casamento, ou um casal que porventura Deus não tenha enviado filhos, pois também tem que viver essa paternidade, essa maternidade espirituais, que no fundo é perceber que nascemos para cuidar do outro, cuidar do outro, e o outro é aquele que temos mais próximo. Claro que isto aplica-se de um modo primário, óbvio, aos pais em sentido estrito, aos pais e mães em sentido estritos, que geram os filhos e que depois têm essa missão de cuidar deles, de os educar, etc. Não é isso? Mas também, num sentido abrangente, todos estamos chamados a ser pais e mães do ponto de vista espiritual. Aliás, a paternidade é sobretudo espiritual, porque, e reparamos isso, pois os cães, os gatos, geram, pois crias, mas não chamamos que o cão é pai ou que a cadela é mãe, não dizemos isto em relação a estas palavras, só se aplicam ao ser humano. Porquê? Porque não gera simplesmente, porque cuida, porque dá, porque tem essa preocupação de proteger, evidentemente, a vida que Deus deu ao casal, em concreto à família cristã. A família cristã e a qualquer família, pois é essa responsabilidade que está inscrita na natureza humana dos filhos, dos pais, que sentem essa obrigação de cuidar dos filhos, de os fazer crescer. E o Papa diz uma coisa muito interessante, diz que o ideal de um pai é tornar-se inútil. É uma frase forte, mas é profundamente verdadeira. O Papa está a dizer, o ideal de um pai é que os filhos não precisem dele já. Ele está para preparar os filhos, as filhas, para a vida, e os filhos podem voar sozinhos e fundar os seus próprios lares, por isso é um bom sinal. É sinal que o pai soube cumprir o seu dever e lançar, preparar os filhos para a vida. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, são palavras do Papa, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. E o Papa vai buscar uma referência a São José, muito antiga, uma ejaculatória, que diz que São José foi um pai castíssimo. E não entende só no sentido da virtude da pureza, que também se aplica, evidentemente, mas entende num sentido muito mais vasto. Diz o Papa, esta expressão do povo fiel, de chamar a São José pai castíssimo, é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. Porque a pureza, a castidade, é a liberdade da posse em todos os campos da vida. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, diz o Papa. Prende, sufoca, torna infeliz. José nunca se colocou no centro da sua vida. Colocou no centro da sua vida Maria e Jesus. E a felicidade de José não se situa só nessa lógica de sacrificar-se para levar para a frente a família de Nazaré, levar para a frente a família que Deus lhe confiou, mas nesse dom.
E o Papa comenta, isto estou a falar de pai na sombra, e pai castíssimo, e como São José é um modelo de pai, ainda que em sentido estrito. Não é? Nós sabemos que, claro, o pai de Jesus é Deus, não é? E por isso José fez as vezes de pai, mas não gerou, não é? Jesus, como sabemos, diz a nossa fé. Maria depois concebeu sendo virgem, não é? Concebeu por obra do Espírito Santo. Mas, claro, não houve nenhuma pessoa que tenha sido mais pai do que São José. E por isso é modelo para todos os pais da terra, não é? E o Papa diz, o mundo precisa de pais, mas rejeita os dominadores. E o Papa faz um paralelismo entre as pessoas precisam de um pai, mas não um dominador. E diz, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Isso seria um dominador, já não é um pai. Aquele que confunde a autoridade com o autoritarismo. Reparem, a autoridade que tem um pai é para o bem dos filhos. O autoritarismo é exercer essa autoridade de modo arbitrário. Pelo contrário, a autoridade nunca é arbitrária, é sempre para o bem. Aquele que confunde o serviço com o servilismo, não é a mesma coisa. De facto, o pai está chamado a servir, não é servilismo. O confronto com a opressão. O pai está chamado a pôr os filhos, a preparar os filhos para a vida, mas isso não é exatamente a ajudá-los, né? A serem capazes de tomar escolhas por si próprios. A força com a destruição, essa força paterna, que é tão importante, que transmite segurança ao filho, à filha, de um modo muito especial, na adolescência, na juventude. Essa força não é uma força qualquer, é uma força para ser usada para o bem, evidentemente, né? Diz o Papa. Né? Toda a vocação, também a vocação do pai, nasce do dom de si mesmo, que é uma maturação do simples sacrifício. Os pais estão chamados a sacrificar, sim, mas se ficam só na loja do sacrifício, diz o Papa, então não há uma verdadeira consciência desse dom. A diferença está em que o sacrifício realizado por amor torna-se um verdadeiro dom. Quando uma vocação, também a vocação paterna, não chega à maturidade do dom de si mesmo, ficando apenas na lógica do sacrifício, em vez de significar beleza, alegria e amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Por isso, a vocação de ser pai é uma vocação maravilhosa. Claro que dá o seu trabalho, exige sacrifício, mas se tudo isso é realizado por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor aos filhos, isso é algo que engrandece o ser humano. É o que diz o Papa. E que olhemos para São José e que peçamos ajuda a São José, aqueles que estáis a escutar, que sois pais, que sois mães, né? Que se ser pai, ser mãe, nessa lógica do pai na sombra, né? Como diz o Papa, que podemos admirar em José, naquele que sabe pôr-se em segundo plano, naquele que sabe querer de verdade o bem dos seus filhos, né? De verdade o bem dos seus filhos. Aquele que sabe dizer ao filho não, porque o filho está a pedir um capricho. Seria muito mais fácil pensar, vou-lhe dizer que sim, para que não lhe falte nada, mas o pai sabe que não pode dizer isso, não pode dizer sempre que sim ao filho, porque senão ele não fica bem educado, porque senão ele deixa-se levar por capricho, por isso sabe dizer que não. Mas é um não dito, evidentemente, por amor. É essa força que Deus lhe deu para indicar ao filho o bom caminho e para dizer, não podes ser caprichoso, não podes deixar de levar por isto ou por aquilo.